Um barril de pólvora vem se formando ao redor do Irã e está prestes a explodir após semanas de ameaças. Os Estados Unidos se preparam para uma luta e parece que estamos a horas de uma guerra total entre Irã e América. O regime do Irã está em pânico. O maior destacamento americano em décadas está pronto para atacar. E nada que o líder supremo Ali Khamenei ou seus comparsas possam fazer a respeito. O Reino Unido Defense Journal descreve a atual movimentação militar dos Estados Unidos ao redor do Irã como o maior reforço americano desde a Guerra do Golfo. O editor sênior do veículo, identificado apenas como John, fez um resumo tão completo quanto possível em sua conta GeekX de defesa. E os números são insanos. Em 16 de fevereiro, os Estados Unidos deslocaram dezenas de aeronaves, principalmente da base da Força Aérea Real em Lakenheath, para posições próximas ao Irã, prontas para ataque. Uma enorme variedade de F-35 Lightnings entrou em movimento, com John contando um total de 18 indo em direção ao Oriente Médio. Além dos F-35, havia vários KC-135T Stratotankers, que funcionam como estações de reabastecimento aéreo, permitindo que aeronaves dos Estados Unidos fiquem mais tempo no ar antes de pousar para reabastecer. Alguns E-3G Sentry também partiram em direção ao Irã, onde provavelmente serão usados para coleta de inteligência e reconhecimento. Tudo isso aconteceu em um único dia, e 17 de fevereiro teve ainda mais movimentação. Dezenas de F-16C Fighting Falcon foram deslocados para operação no Irã, junto com aeronaves Sentry e Stratotanker. Os Estados Unidos também deslocaram quase uma dúzia de suas aeronaves KC-46, a Pegasus, que são aviões-tanque semelhantes ao Stratotanker, junto com cerca de meia dúzia de F-22 a Raptor. Ao juntar tudo isso com as aeronaves que os Estados Unidos já posicionaram perto do Irã para seus 2 porta-aviões, grupos de ataque sobre os quais vamos falar em alguns minutos, você tem o que pode ser um dos exemplos mais impressionantes de poder aéreo já reunidos pressionando o Irã, em apenas alguns dias. A CNN oferece mais detalhes, observando que o rápido reposicionamento dos ativos aéreos dos Estados Unidos se baseia no que os Estados Unidos vêm fazendo nas últimas semanas, desde 22 de janeiro, segundo o canal. Os Estados Unidos moveram uma aeronave de reconhecimento RC-135V para uma de suas bases em Creta, embora essa aeronave precise cruzar o Mar Mediterrâneo, a Síria e o Iraque, pelo menos, antes de chegar ao Irã. Um F-15 Eagle, uma aeronave de ataque A-10 Warthog, um F-35 e uma aeronave de guerra eletrônica. EA-18G Growler foram todos transferidos para a base Ashak, na Jordânia. Uma aeronave de reconhecimento P-8A Poseidon já está posicionada no Bahrein, assim como uma aeronave não tripulada MQ-4C. Triton nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm outro Poseidon, um F-16, um Sentry e uma aeronave de comunicações de campo de batalha E-11A BACN prontos para uso. Este é o maior acúmulo de forças militares dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, superando operações recentes contra a Venezuela e até os ataques do ano passado ao Irã, a Operação Martelo da Meia-Noite. O especialista militar Preston Stewart afirma em sua análise que novas forças podem estar se dirigindo ao Irã no momento. O acúmulo de forças lá continua, e não me lembro de algo parecido, exceto talvez no início dos anos 2000, quando os Estados Unidos começaram a guerra ao terror com aliados da OTAN. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center, agora há uma coisa faltando nessa grande mobilização. Mas antes de chegarmos a isso, ainda precisamos abordar o aspecto naval do que os Estados Unidos estão fazendo. Além de enviar aeronaves para bases próximas ao Irã, os Estados Unidos também estabeleceram um bloqueio naval no Golfo Pérsico. Assim, eles poderão liberar mais poder aéreo contra o regime iraniano. Como a BBC informou em 16 de fevereiro, o porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln foi confirmado navegando nas águas próximas ao Irã, junto com seu grupo de ataque. Esse grupo inclui 3 destroyers, sendo que o próprio porta-aviões abriga 90 aeronaves, incluindo ainda mais caças F-35. O grupo contará com o porta-aviões norte-americano Gerald R. Ford, que, segundo a France 24, estava no Atlântico indo do Caribe ao Oriente Médio em 19 de fevereiro. Esse será mais um grupo de ataque de porta-aviões nas proximidades do Irã em questão de dias, junto com as muitas aeronaves que esse porta-aviões traz para a equação. A CNN fornece mais detalhes com uma análise de todos os recursos navais que os Estados Unidos estão reunindo ao redor do Irã e onde eles estão localizados.
O porta-aviões Abraham Lincoln está no norte do Mar da Arábia, aparentemente acompanhado por 4 destroyers, não 3 como afirma a BBC, FA-18 e Super Hornets F-35, Nisse, Lightnings II, EA-18 G-Growlers e E-2 Hawkeyes estão nesse porta-aviões, junto com helicópteros navais MH-60 e MH-60 R Seahawk. No Mar Vermelho, o destroyer Delbert D. Black está patrulhando. 2 navios de combate litorâneos estão no Golfo Pérsico, e os Estados Unidos enviaram 2 destroyers e outro navio semelhante para o Estreito de Hormuz. Quanto ao porta-aviões Gerald R. Ford, ele está trazendo mais 3 destroyers para a região, junto com sua frota de FA-18 e Super Hornets E-2 Hawkeyes e A-18 G-Growlers e aeronaves de carga C-2 a Greyhound. Para o Irã, assim como o porta-aviões Abraham Lincoln, o Gerald R. Ford também possui helicópteros Seahawk da Marinha. Ufa! Quando dissemos que era um grande reforço militar, parece até um eufemismo. Não parece que os Estados Unidos e governo Trump tentam apenas projetar poder. Estamos vendo um país se preparando para uma luta séria. Fique com a gente até o final do vídeo para descobrir o que essa luta pode significar para os Estados Unidos. Stewart destaca o único ponto que falta nesse grande deslocamento. Ao fazer uma comparação com a guerra ao terror, ele diz: um elemento notável que está faltando, se formos comparar agora com 2003, são as tropas em solo. Não há nem de longe tantos fuzileiros navais e soldados americanos em solo para uma invasão terrestre ao Irã. Stewart está certo, e ter tropas americanas perto do Irã não é surpresa, mesmo com as ameaças dos Estados Unidos ao país. Os Estados Unidos sempre evitaram envolver tropas terrestres em guerra com o Irã. No verão de 2025, durante a Operação Martelo da Meia-Noite dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas, o vice-presidente J.D. Vance declarou que a guerra era contra o programa nuclear, não contra o Irã. Ele afirmou que os Estados Unidos não queriam tropas no Irã e, por isso, usaram a Operação Martelo da Meia-Noite para facilitar futuras negociações nucleares. Essas negociações estão acontecendo agora, e a direção delas está influenciando o aumento militar dos Estados Unidos antes mesmo de chegarmos a essas conversas. As declarações de Vance de 2025 foram reiteradas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, que discursou para milhares de iranianos para mostrar apoio ao desejo de derrubar o regime de Khamenei. No entanto, Pompeo deixou claro que os Estados Unidos não enviariam dinheiro ou soldados ao Irã. Pompeo disse que o caminho proposto para a mudança no Irã não exige que os Estados Unidos coloquem soldados em solo iraniano. Bem, a mensagem parece bastante clara: sem soldados. Se isso pode mudar ou não, ainda veremos, já que o envolvimento dos Estados Unidos em uma guerra prolongada com o Irã é claramente o que vai acontecer. Se a estratégia dos Estados Unidos de destruir o regime do Irã com um ataque aéreo falhar, o Irã espera para ver a próxima ação dos Estados Unidos e também está se preparando. Mas só um parêntese rápido. Você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para garantir que continue vendo nossos vídeos. Quanto ao Irã, a CNN relata que o país está se fortificando diante do que acredita ser um ataque aéreo iminente pelos Estados Unidos. Diversas instalações nucleares do país, algumas das quais teriam sido alvos da Operação Martelo da Meia-Noite em 2025, estão sendo preparadas para o futuro. O Irã está cobrindo esses locais com concreto e terra, sugerindo que está tentando construir algum tipo de escudo para impedir que as bombas e mísseis americanos causem grandes danos. Por exemplo, a instalação Talagan 2, que fica a cerca de 29 quilômetros a sudeste da capital iraniana, Teherã, foi coberta com um sarcófago de concreto e agora está sendo coberta com terra. Isso dificultará o ataque, exceto se os Estados Unidos tiverem coordenadas exatas. O concreto pode barrar todas, exceto as bombas mais potentes dos Estados Unidos feitas para destruir bunkers. Segundo o Wall Street Journal, em 18 de fevereiro, o regime do Irã espalha forças pelo país e descentraliza decisões, garantindo operações militares mesmo se os Estados Unidos eliminarem comandantes. Unidades navais da Guarda Revolucionária, ou IRGC, também foram posicionadas no Estreito de Hormuz, embora ainda não se saiba se o IRGC tem acesso a quaisquer recursos navais. Isso pode representar ameaças reais ao navio de guerra dos Estados Unidos enviado ao estreito. Além disso, há um estoque estimado de 2.000 mísseis balísticos. O Irã tem poder de fogo para ameaçar. Se negociações nucleares falharem, seu problema será duplo. Os Estados Unidos têm muito mais poder de fogo e parecem prestes a atacar.
Nesse último problema, os Estados Unidos atacarem rapidamente reduz o tempo de preparação do Irã para a guerra. Um ataque americano rápido pode estar nos planos, pois rumores indicam que o reforço das forças dos Estados Unidos pode resultar no início do próximo conflito já em 21 de fevereiro. Segundo a CNN, a Casa Branca já foi informada que as Forças Armadas dos Estados Unidos podem estar prontas para atacar neste fim de semana, especialmente após o aumento dos recursos aéreos e navais que vimos nos últimos dias. Só o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode decidir se o país atacará ou não. Ele precisa avaliar muitos fatores antes de aprovar a ação. Você descobrirá se ficar conosco mais alguns minutos. Muito do que acontecerá no próximo fim de semana será determinado pelo progresso, ou pela falta dele, nas negociações nucleares em andamento que os Estados Unidos estão mantendo com o Irã. Negociadores dos dois lados conversaram indiretamente por mais de 3 horas em 17 de fevereiro em Genebra, mas nada parece ter resultado dessas conversas. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o Irã deve apresentar mais detalhes sobre sua posição nas negociações nas próximas semanas. No entanto, isso pode não ser suficiente. Leavitt também destacou que não definirá prazos em nome do presidente dos Estados Unidos, e que a diplomacia segue sendo a prioridade de Trump ao falar sobre possível ataque no fim de semana. Em resumo, tudo isso significa que os Estados Unidos estão prontos para agir, mas Trump pode não estar. O Irã acredita ter mais tempo para negociar um acordo nuclear com os Estados Unidos do que sugere a CNN. Em 17 de fevereiro, a BBC noticiou que Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, disse que as negociações em Genebra definiram os princípios para resolver as questões, mas afirmou que ele próprio está atrasando o acordo nuclear. Ele também acrescentou que ainda há mais trabalho a ser feito, mesmo que tenha havido progresso. A dúvida agora é se os Estados Unidos acham que as conversas já feitas bastam para convencê-los de que o Irã aceitará uma versão do acordo nuclear aceitável para os americanos. Afinal, o Irã pode estar apenas tentando ganhar tempo e enrolar os negociadores dos Estados Unidos. O tempo é como ouro para o Irã. Agora, como em todos os dias, cada dia que passa é um dia que pode ser usado para fortalecer e movimentar seus ativos. Preston Stewart certamente parece achar que os Estados Unidos provavelmente têm a opinião predominante de que as negociações nucleares não estão levando a lugar nenhum. O que ouvimos mais recentemente é que os dois lados concordaram em continuar conversando, o que é uma forma diplomática de dizer que não houve progresso. Vamos ver se conseguimos chegar mais perto na próxima vez, diz Stewart. Ele acrescenta: e quando você olha para a lista de exigências dos Estados Unidos e o que o Irã disse que está ou não disposto a discutir novamente, é difícil ver como pode haver espaço para progresso ali. Se Stewart estiver certo, o grande reforço militar no entorno do Irã pode iniciar uma guerra em larga escala em breve. Se será neste fim de semana depende do que já mencionamos. Os Estados Unidos sabem que têm poder para causar sérios problemas ao Irã. Trump deve avaliar suas opções, pois o que ele e sua administração esperam ser uma rápida queda do regime do Irã pode virar uma guerra longa que afete todo o Oriente Médio. Stewart diz que os Estados Unidos ainda estão tentando descobrir qual será, afinal, seu objetivo final no Irã. Eles buscam só fechar o acordo nuclear ou os Estados Unidos querem derrubar o regime de Khamenei e mudar totalmente o Irã? Mais de 36.500 manifestantes morreram por isso. As respostas a essas perguntas vão influenciar a decisão de Trump, com os Estados Unidos tendo que basicamente pesar os prós e contras de iniciar uma guerra antes de tomar qualquer atitude, caso os Estados Unidos decidam seguir em frente. O que ocorrer no fim de semana pode ser só o início de uma campanha de semanas para enfraquecer o regime do Irã, segundo fontes do Times of Israel. Outras fontes do mesmo jornal afirmam que há 90% de chance de ação militar nas próximas semanas. Se isso ocorrer, uma vantagem que Trump pode explorar, ao menos na força contra o Irã, é o apoio de Israel aos Estados Unidos. Segundo a Al Jazeera, o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, diz estar alinhado com os Estados Unidos em uma estratégia de máxima pressão sobre o Irã. Netanyahu também teria dito a Trump que qualquer acordo nuclear será inútil, sugerindo que Israel está pronto para lutar, talvez mais que os Estados Unidos. Pelo menos, isso mostra que os Estados Unidos têm um aliado e não estão agindo sozinhos. Segundo o artigo do Atlantic Council de 15 de fevereiro, há diversas razões para Trump decidir usar as Forças Armadas dos Estados Unidos no Irã. Talvez a principal seja que o regime de Khamenei está em seu ponto mais fraco em décadas.
O que significa que os Estados Unidos têm uma chance melhor de promover mudanças no Irã do que tiveram desde a Revolução Iraniana de 1979. O quanto esse motivo específico vai influenciar Trump depende de quão sério ele está em depor o regime atual em comparação com conseguir aprovar seu acordo nuclear. A repressão brutal do regime iraniano aos protestos cria um imperativo moral que justifica dar sinal verde e reforça a ideia de mudança de regime. O Atlantic Council sugere que os Estados Unidos podem atacar só para preservar sua credibilidade, caso o recente reforço militar não dê resultado nas negociações nucleares. As grandes reservas de energia do Irã e seu potencial de integração aos mercados ocidentais, em caso de mudança de regime, também pesam a favor. Por exemplo, os Estados Unidos ganhando influência no regime iraniano e fortalecendo sua posição no Oriente Médio. Se vencer a guerra e, é claro, a derrubada do regime de Khamenei, toda a questão do programa nuclear iraniano pode ser resolvida. Isso parece muitos pontos positivos para os Estados Unidos irem à guerra, e talvez sejam suficientes. No entanto, vários outros veículos observaram que há um certo elemento de risco ligado ao que os Estados Unidos estão planejando fazer. Como destaca a National Interest, o fracasso dos Estados Unidos em obter vitória rápida com seus recursos aéreos e navais pode gerar uma guerra mais longa e fora de controle. O Irã pode prolongar o conflito se adotar estratégia assimétrica, usando drones e se protegendo dos piores bombardeios americanos. Se os Estados Unidos quiserem impor uma mudança de regime em vez de usar diplomacia das canhoneiras para obter um acordo militar, isso pode ser problemático. O principal é que, se os líderes iranianos entenderem esse como o objetivo de Washington, eles tendem a ver qualquer confronto como luta pela sobrevivência, não como troca limitada, como na Guerra de 12 Dias segundo a National Interest. Em outras palavras, ao invés de simplesmente ficar parado e aceitar, antes de lançar uma resposta contra uma base americana. Assim que os Estados Unidos terminarem, o Irã seria muito mais proativo tanto na defesa quanto no ataque, o que novamente prolonga a duração da guerra. Outras potências regionais sabem bem da escalada que isso pode causar. A Iran International diz que países como Omã, Catar, Egito, Arábia Saudita e Turquia têm todos caminhado para a diplomacia nesse conflito emergente. Todos alertaram sobre a escalada e os possíveis danos ao Oriente Médio. Trump também deve pensar no impacto disso para os Estados Unidos e para a aprovação de seu governo. Atacar o Irã com bombas e mísseis de caças é uma coisa. Entrar em uma grande guerra que pode exigir tropas em solo, mesmo sem ser o desejo de Trump, é bem diferente. Os riscos de começar uma guerra com o Irã provavelmente explicam por que Trump ainda não agiu. Neste momento, os Estados Unidos parecem estar 1 ou 2 passos além de uma simples demonstração de força, mas ainda não cruzaram a linha para um conflito aberto. Talvez as negociações nucleares tragam os resultados que a América quer, diminuindo as tensões, mas se não, o Irã pode sofrer retaliações do governo Trump por não cooperar tão rápido quanto o presidente americano espera. Nesse contexto, os Estados Unidos devem atacar até 21 de fevereiro. O tempo mostrará se o Irã irá ceder ou se aproveitou para transformar uma possível guerra rápida em um conflito mais longo e destrutivo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acompanhará com grande interesse os acontecimentos no Irã. Por quê? Putin sabe que o colapso do regime de Khamenei acabaria com qualquer chance da Rússia ser um ator geopolítico efetivo no Oriente Médio. Perder o Irã pode abalar gravemente o regime de Putin. Como você vai descobrir se assistir ao nosso vídeo, e se gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever para mais análises aprofundadas sobre o que está acontecendo no mundo da guerra.